This call is now being recorded. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, boa noite. Nós vamos dar sequência ao estudo que o Senhor tem nos dado acerca do Evangelho de João. E hoje, em especial, nós vamos prosseguir no capítulo 6 do Evangelho de João, vendo hoje dos versículos 16 ao 21, que relatam o episódio que Jesus anda por sobre o mar. Mas eu também gostaria, irmãos, de incluir dois versículos que se encontram no capítulo 6 do Evangelho de João, a esse tema, Jesus anda por sobre o mar, e seriam os versículos 14 e 15, porque esses dois versículos nos colocam realmente diante de uma realidade que é um processo para que nós possamos entender o que nós vamos ver hoje, dos versículos 16 ao 21. Então, inicialmente, eu vou fazer a leitura, no caso, desde o versículo 14 até o versículo 21 do capítulo 6 de João. Então, Evangelho de João, capítulo 6, do 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, irmãos, essa mesma passagem que nós lemos, ela está relatada também no capítulo 14 de Mateus, dos versículos 22 a 33, e também no Evangelho de Marcos, o capítulo 6, os versículos 45 e 52. E eu gostaria de destacar algum desses versículos dessa mesma passagem que se encontra em Mateus 14 e em Marcos 6. Então, vamos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 14. Então, o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, e eu vou fazer a leitura dos versículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 e o 33. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E agora o versículo 23. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente és filho de Deus. E agora nós vamos para o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, Evangelho de Marcos, o capítulo 6. Eu vou ler os versículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 6, 45 em diante, até os 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, pois todos eles ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E aí eu gostaria de, nessas duas passagens que foram lidas, né, que se encontram em Mateus 14 e Marcos 6, destacar duas passagens. No caso de Mateus 14, o versículo 33, que lá diz: verdadeiramente és filho de Deus. E do episódio lá em Marcos, o versículo 52, que vai dizer que eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Então, irmãos, prosseguindo, vou voltar aqui ao capítulo 6 do Evangelho de João, voltando ao episódio que nós vimos na semana passada, da multiplicação dos pães e peixes, que se encontra no capítulo 6 de João, dos versículos 1 e 15, nós podemos aqui ainda fazer algumas considerações acerca desse episódio. Uma dessas considerações, a primeira seria: o que não foi relatado no texto paralelo dos evangelhos sinóticos? Ou seja, o que nós encontramos nesse episódio da multiplicação dos pães e peixes, que se encontra no capítulo 6 de João, os versículos de 1 a 15? O que tem nesses conteúdos que não tem no texto paralelo dos evangelhos sinóticos? No texto de Mateus, capítulo 14, de 13 a 21, que vai relatar esse episódio da primeira multiplicação de pães e peixes. O texto paralelo em Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 44, e em Lucas, capítulo 9, os versículos de 10 a 17, que são dos evangelhos sinóticos, foram os evangelhos produzidos numa época, ou iluminados, né, revelados numa época muito anterior à de João, nós já sabemos disso. E para a resposta a essa pergunta, o que tem nesse conteúdo de João acerca dessa multiplicação que não tem nos evangelhos sinóticos? A resposta, irmãos, está nos versículos 14 e 15 do capítulo 6 do Evangelho de João. Por isso, o Senhor assim me conduziu a que eu ainda levasse em consideração o que tem no conteúdo desses dois versículos, embora o irmão tratou na semana passada da primeira multiplicação, mas esses dois versículos, o Senhor deu direção que a gente ainda possa trabalhar em cima deles. E quais são as considerações? As considerações, e aí eu queria novamente repetir, né, o teor dos versículos 14 e 15 do Evangelho de João, capítulo 6, lá diz o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, irmãos, nós precisamos sempre ver que
O evangelho de João foi um evangelho, diferentemente dos outros evangelhos, os outros 3 evangelhos sinóticos, ele foi produzido numa outra ocasião. O Espírito Santo, muitos anos depois, agora vai revelar a João uma outra parte daquilo que interessa à época que João estava vivendo. Nós precisamos sempre ter esse discernimento. Os 3 evangelhos sinóticos quase que ao mesmo tempo foram revelados, e o de João é um evangelho que muitos anos depois o Senhor revela a João. Então é sempre bom que nós tenhamos essa visão. Há uma necessidade no evangelho de João que não havia naqueles 3 evangelhos sinóticos. Há uma necessidade de revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por conta de crises que ocorreram, aqueles primeiros, a comunidade cristã, depois da partida do Senhor. Há uma necessidade, muitos anos depois, tendo os anos 90 e 100, de realmente confirmar, através de um outro evangelho, que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Mas antes, irmãos, e hoje os irmãos vão me perdoar, porque eu vou fazer muitas voltas antes da gente chegar ao propósito do que hoje o Senhor nos deu como encargo. Antes de entrar nesse conteúdo, os versículos 14 e 15 do capítulo 6 de João, nós precisamos, para um melhor entendimento, voltar a todos os acontecimentos que precederam o episódio que será visto hoje, que é Jesus andando por sobre o mar. Antes mesmo do episódio que nós vimos na semana passada, que foi a multiplicação de pães e peixes, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15, correspondente ao Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 13 a 21, o de Marcos, capítulo 6, de 30 a 44, e Lucas, capítulo 9, os versículos 10 a 17. Para isto, ou seja, para que a gente possa voltar a todos os acontecimentos que precederam esse episódio, nós vamos nos valer dos evangelhos sinóticos. Então, nós vamos utilizar o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os quais foram, como já disse, revelados muito antes do evangelho de João. Então, prosseguindo, quais foram esses acontecimentos, irmãos, que o Senhor deu aqui para a gente antes de entrar no conteúdo que Jesus anda por sobre o mar? É necessário que a gente possa levar em consideração. Então, os acontecimentos foram a morte de João Batista, a instrução para os 12, Herodes toma conhecimento, festa em Jerusalém, isso se encontra no capítulo 5 de João, que nós vimos, a cura de um paralítico, uma crise que ali é gerada quando há aquela cura do paralítico, porque era a questão de que ali o Senhor fez aquela cura no dia de sábado, e ali ele se refere ao Pai como meu Pai. Nós vimos isso também no capítulo 5. Outro acontecimento, né? Jesus explica ali a sua missão depois daquela crise que houve. Isso se encontra lá nos... Eu gostaria de destacar os versículos 19, 20, 31, 30 e 31 de João 5, que ali o Senhor vai mostrar que ele, embora filho de Deus, né, ele vai expressar a questão de ele ser filho de Deus através da dependência de obediência. O poder que está sobre Jesus Cristo, ele não é um poder emanado diretamente dele como homem, mas ele como homem dependente de seu Pai. E aí é onde se manifesta esse poder através de Jesus Cristo como Filho de Deus. E isso é importante trazer novamente, porque o Senhor mesmo, e aí podemos voltar no capítulo 5, o Senhor diz, lá no capítulo 5, o versículo 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E o versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, irmãos, esse preâmbulo todo
a gente tem que sempre levar em consideração, né? Como é que Jesus atua, embora sendo filho de Deus, ele atua como filho do homem, obediente e dependente de Deus. E aí o poder de Deus pode se manifestar nessa pessoa. Também um outro acontecimento é que Jesus se refugia com seus discípulos e vai para Betsaida. Ele vai para Betsaida porque é uma área fora da jurisdição de Herodes. Nós vimos isso no capítulo 6 de João. E um outro acontecimento, lá, quando Jesus vai para Betsaida, ele encontra uma numerosa multidão que o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, que nós vimos lá no capítulo de João, na semana passada. E um outro episódio, que também vimos na semana passada, a multiplicação de pães e peixes. Então, irmãos, eu vou destacar agora, exemplificando na própria palavra, todos esses acontecimentos: a morte de João Batista, a instrução para os 12, Herodes toma conhecimento, festa em Jerusalém, e a cura de um paralítico, Jesus explica a sua missão, Jesus se refugia com seus discípulos, vai para Betsaida, e lá ele encontra numerosa multidão. E a multiplicação de pães e peixes. Então, vamos inicialmente a Mateus capítulo 14. Então, nós estamos fazendo um relato de acontecimentos que vão ter uma repercussão muito grande nessa questão do seu andar sobre o mar. Então, Mateus capítulo 14 diz assim, eu vou ler os versículos 1, 2, 3, o 12, o 13 e o 14. Nesses versículos, os irmãos e irmãs vão ver algum relato que vai dar conta daqueles acontecimentos que eu já elenquei. Então, Mateus capítulo 14, versículo 1, diz assim, por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Versículo 2, e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Versículo 3, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Agora vamos para o versículo 12. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo de João Batista e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Agora nós vamos para o relato lá em Marcos capítulo 6. Então, Marcos capítulo 6. Eu vou fazer leituras dos versículos 7, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, Marcos capítulo 6, versículo 7 diz assim, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Versículo 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Versículo 15. Outros diziam, é Elias, e ainda outros, é profeta, como um dos profetas. E o versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. E agora nós vamos nos valer de Lucas, capítulo 9. Eu vou fazer a leitura dos versículos do 7 até o 11. Então, Lucas, capítulo 9, dos versículos 7 ao 11. Então, Lucas 9, 7 ao 11. Ora, o tetrarca Herodes
soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Desculpe. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo. Desculpe, irmãos. Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. E outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Então, continuando, irmãos, os irmãos agora viram os acontecimentos que precederam a esse evento do Senhor andar por sobre o mar, e eu, antes de falar sobre esse evento, voltemos a destacar os versículos 14 e 15 do capítulo 6 de João. Então, vamos voltar, João. Os irmãos se situaram, né, dos acontecimentos que precederam toda aquela questão da primeira multiplicação de pães e peixes, daquela questão de que o Senhor vai andar sobre o mar. Então, tudo isso é interessante a gente ter esse conteúdo. Então, nós podemos agora voltar a João capítulo 6, e eu vou novamente ler o conteúdo dos versículos do João capítulo 6, os versículos 14 e 15. E diz assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, irmãos, o relato desses dois versículos, o 14 e o 15, eles dão conta de uma nova crise que se instaura. Nós vimos aquela crise lá no capítulo 5, quando Jesus cura aquele paralítico, porque era um dia de sábado e porque ele ali se referia como meu pai, os irmãos se lembram muito disso, lembram bem disso. Há aqui uma pressão sobre Jesus. E aqueles eventos que nós lemos antes, né? Quais são os eventos que vão produzir uma pressão sobre Jesus? A morte de João Batista, aquela questão de Herodes, né, quando ele fica alarmado pelo que está acontecendo, quando aqueles 12 são levados, né, por ordenança do Senhor, opera curas maravilhosas, isso tudo está atormentando Herodes. Nós temos essa questão agora dessa multidão querendo aclamar Jesus rei. Nós temos uma outra questão também, que o Senhor vai tomar todos os cuidados, nós vamos ver, como nós inclusive já lemos na descrição dos evangelhos sinóticos, que o Senhor vai adotar providências para que os discípulos saiam desse ambiente, para que os discípulos não sofram a influência da multidão, que querem, de uma forma forçada, aclamar Jesus rei. Né? Isso está no versículo 14 de Mateus, aliás, se encontra no versículo 22 de Mateus capítulo 14, que diz assim, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, irmãos, alguma coisa acerca de algumas crises em que Jesus, em seu ministério, ele se envolveu. Nós temos aquela crise da tentação de Satanás, nós temos essa crise agora em que essa multidão, de uma forma forçosa, está querendo proclamar o rei. Nós temos crises que ainda vão acontecer, né? A crise de transfiguração do Senhor, no capítulo de Mateus 17, quando o Senhor ali, ele está aprovado pelo Pai, quando o próprio Deus diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus, como homem, é reconhecido que ele cumpriu a obra que Deus queria que o homem fosse perfeito, obediente e dependente do Criador. Jesus Cristo consegue cumprir essa missão que Deus tinha concedido ao homem, que o homem falhou. Jesus está ali num momento muito delicado de sua vida, porque ele poderia ascender ao céu, ele seria aceito por Deus, Deus estaria feliz de ver o homem que ele criou como ele queria,
não haveria problema nenhum se o Senhor tivesse ascendido. Nós é que estaríamos perdidos. Né? Então, isso é um momento de crise para Jesus. Um outro momento de crise de Jesus, nós vamos ver muito futuramente, né? Lá no capítulo 12 de João, dos versículos 20 ao 28, quando os gregos, que representam o conhecimento humano, eles desejam ver Jesus, um outro reconhecimento de querer aclamá-lo como rei. E uma outra crise de Jesus é quando o Senhor está no Getsêmani. Isso está relatado lá no capítulo 18 do Evangelho de João. Então, irmãos, é muito importante a gente ter essa visão acerca das crises pelas quais o nosso Senhor Jesus passou. E aí, voltando àquela questão da multidão, de que ela quer, de uma forma forçada, aclamar Jesus Rei, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: como essa multidão via Jesus? Lá nós vimos que essa multidão viu sinais de cura, os sinais através da cura de enfermos, e viu sinais da multiplicação dos pães e peixes que nós vimos na semana passada, mediante os versículos de 1 a 15 do capítulo 6 de João. E a resposta para essa pergunta, se os irmãos forem analisar, ela se encontra no versículo 14, que lá diz assim: vendo, pois, no capítulo 6 de João, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta. Então, a resposta a essa pergunta, eles viram Jesus como o profeta. Agora, a pergunta é: que profeta é este, irmãos, que essa multidão viu? Então, nós vamos agora nos valer, porque a multidão vê Jesus como o profeta que deveria vir ao mundo, conforme o que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 a 19. Aí eu gostaria de fazer a leitura. Vou voltar lá para Deuteronômio. Então, Deuteronômio, capítulo 18. Vou fazer a leitura dos versículos 15 a 19, para nós termos a noção do que aquela multidão tinha, como via Jesus, como o profeta. Isso é interessante. Então, diz assim, em Deuteronômio 18, do 15 a 19: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E o versículo 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, irmãos, esta é a visão dessa multidão com relação a Jesus. Ele é o profeta, e aí a referência é o que se encontra em Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 a 19. E aí nós podemos dizer que essa visão que a multidão tinha acerca de Jesus era uma visão centrada no alimento, no que Jesus podia conceder em termos de alimento. Então, veja que o Senhor vai demonstrar isso está em João capítulo 6, o versículo 26. Veja o que o Senhor fala, isso vai estar no momento oportuno, mais à frente. O versículo 26 do capítulo 6 de João, o Senhor vai relatar isso. Ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então vejam o preenchimento de uma necessidade material pessoal, que é o que aquela multidão estava à procura de Jesus. E também estavam procurando Jesus na certeza de uma vitória,
Isso está no capítulo 15 do mesmo Evangelho de João, quando tem assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Então, aqui mostra que eles têm alguma intenção de usar este homem com algum interesse, né? De uma vitória, de alguma coisa que havia. Então, isso é muito interessante. Então, vamos prosseguir. Eles viam, então, irmãos, Jesus como profeta, um profeta, aquele profeta que se encontra descrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 ao 19. Mas eles não viam nele o próprio Filho de Deus, o Messias, o encarnado, como mediador entre Deus e os homens, o verdadeiro maná. Então vejam como isso é interessante. A multidão estava errada ao identificar Jesus como apenas o profeta vindouro e prometido. Seu erro estava em interpretar sua importância em um nível material e externo, como nós vimos. Queriam aclamar Jesus rei para atender suas necessidades, né, preencher sua fome, e encabeçá-lo como um rei, e aí estaria fazendo dele um general para comandar um exército frente a toda a posição que havia naquele tempo, a opressão dos romanos sobre os judeus. Então, vejam os interesses. Então, essa multidão, eles procuravam os benefícios do seu poder, de Jesus, mas apenas em suas vidas físicas, não em suas vidas espirituais. E lembrando do episódio lá de Deuteronômio, se o primeiro profeta, que foi Moisés, tinha conduzido o povo para fora da escravidão no Egito, certamente, segundo a visão deles, né, dessa multidão, o segundo profeta, Jesus, os ajudaria a escapar da servidão a Roma. Isto nos faz acreditar, irmãos, que eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, o encarnado, o Messias, apenas um profeta libertador do jugo romano. Quando Jesus fala, posteriormente, se encontra lá no capítulo 6 de João, versículo 26 e seguintes, há um discurso do Senhor ali, o Senhor vai explicar a sua verdadeira missão, né? O Senhor vai falar que ele é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E isso os irmãos vão ver, e nós vamos acompanhar futuramente, que isso provoca escândalo àqueles que ouvem. Isso se encontra relatado lá no capítulo 6 de João, que eu vou fazer a leitura, isso se encontra nos versículos 60 e 61. Então, lá do versículo 26 em diante, o Senhor vai explicar que ele é o pão da vida, que não é esperando alguma coisa material, mas sim ele mesmo como pão da vida. E esse discurso escandaliza, como diz lá em João 6, os 60 e 61, que eu vou ler. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso vos escandaliza? Então, irmãos, há uma coisa muito maravilhosa aqui, há uma distinção, e Jesus, como mediador, ele é tanto esse profeta, como também o Salvador, o encarnado, o Filho de Deus vivo. Ele incorpora essas duas qualidades. Mas nós podemos ver em duas passagens do Evangelho de João, nós encontramos algumas pessoas distinguindo esses dois papéis, o papel do profeta prometido e o Messias davídico. Então, nós encontramos lá, no Evangelho de João, o capítulo 1, os versículos 19 ao 25. Então, vou ler para os irmãos compreenderem. Há uma distinção, né, dessa multidão em ver Jesus como profeta, e é preciso que se veja Jesus das duas formas. Tanto ele é esse profeta, como ele também é o Messias, o Filho de Deus, o enviado. Então, no capítulo 1 de João, eu vou ler dos versículos 19 a 25, os irmãos prestem atenção, que há uma distinção entre o profeta e o Filho de Deus. Então, lá diz assim, o capítulo 1 de João, versículos 19 a 25. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias?
Ele disse, não sou. Aí veja, irmãos, aqui, ó, és tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E o versículo 25. Veja como é interessante. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Estão vendo aí, irmãos? E o outro episódio se encontra em João, capítulo 7. Então, vamos a João, capítulo 7, essa distinção, né, que havia de Jesus, de uns verem ele como profeta, outros apenas como Cristo, e ele é os dois, ele figura os dois. Então, João 7, os versículos de 40 a 42, eu vou fazer a leitura. Então, João 7, os versículos 40 ao 42, diz assim: Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: É este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então vejam, de onde era Davi. Então vejam, irmãos, essa confusão. Então, sendo assim, irmãos, já que a multidão considerou Jesus apenas o profeta prometido, conforme está lá em Deuteronômio 18, dos versículos 15 ao 19, e já que ele, Jesus, não quer assumir tal condição de liderança, estavam eles, aquela multidão, mais que dispostos a forçar a situação para fomentar uma rebelião, coroando-o rei e general, assumindo e conduzindo o seu exército. Então, continuando, meus irmãos, nós podemos ver o conteúdo que está em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Então, Marcos, vamos voltar aqui ao Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 34. Então, Marcos, capítulo 6, versículo 34, diz assim: Ao descambar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Desculpe, irmãos, ao desembarcar, vou ler novamente o versículo 34, me perdoe o erro. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, irmãos, nesse relato, nós podemos ver que o Senhor via aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Ele jamais via naquela multidão um exército sem general. E podemos também dizer que aquilo que nós vimos, né, que Jesus, pelaquela questão de Herodes, quando vê aqueles feitos dos seus discípulos, ele começa a ficar pasmo diante do que está acontecendo, e o Senhor tem que tomar uma atitude de fugir da presença de Herodes, né? E aí ele faz aquele que nós já vimos lá na primeira multiplicação dos pães, que o Senhor leva seus discípulos lá para outra região, né? Ali o Senhor escapa de Herodes, mas podemos ver que foi mais fácil escapar de Herodes do que da multidão. E se Jesus é ali aclamado rei, um general, na verdade, para comandar o exército, nós sabemos que isso ia gerar um conflito com Roma, que se instauraria, do qual não escapariam, esses judeus não escapariam, sem uma desastrosa derrota. E nós temos que também relatar o seguinte: a verdadeira natureza da realeza de Jesus, não essa realeza que aquela multidão queria ao proclamá-lo rei, mas essa verdadeira natureza da realeza de Jesus, ela torna-se uma questão importante na narrativa de sua paixão. Nós podemos ver isso em João, capítulo 18, do 33 ao 37. O que é realmente
com Jesus ser proclamado rei. Para que propósito? Nós vamos lá, no capítulo 18 de João, esse que a multidão queria aclamá-lo rei. Agora nós vamos ver que ele vai usar isso lá no capítulo 18 de João. Então vamos lá, no capítulo 18, dos versículos 33 ao 37, que diz assim. Então, João, capítulo 18, dos versículos 33 ao 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? 34. Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E o versículo 37. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. E um outro episódio que mostra como esse rei deve figurar está lá, irmãos, em Lucas, capítulo 23. Então, nós vamos agora para Lucas, capítulo 23, os versículos, o versículo 42, que diz assim: E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui nós sabemos aquele episódio daquele ladrão que, vendo Jesus na cruz, naquela condição, reconhece ele como rei. Este era o rei que o mundo deveria ver. Não aquele rei que aquela multidão queria aclamá-lo, mas o rei que foi à cruz. Então, irmãos, Jesus sabia que a forma em que seu reino triunfaria não seria por meio da derrota do inimigo, no caso, o inimigo visível naquele tempo, que eram os romanos, através de uma guerra de cerco, mas por morrer e ressuscitar dos mortos. Ele iria para Jerusalém não para empunhar a lança e executar julgamento, mas para ser golpeado pela lança e sofrer ele mesmo julgamento. Talvez Jesus, neste episódio da multidão, que queria a força proclamar o rei, isso se encontra lá em João capítulo 6, versículo 15, talvez Jesus reconhecesse a mesma tentação que ele já havia enfrentado no deserto. Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 4, dos versículos 5 a 8, que eu vou fazer a leitura porque é importante. Então, Lucas, capítulo 4. Então, esse episódio, né, o senhor se lembra de um episódio semelhante quando ele mesmo foi tentado. E lá em Lucas, capítulo 4, os versículos 5 a 8, está descrito. Eu vou fazer a leitura, então, Lucas, capítulo 4, os versículos 5 a 8, que diz assim: E elevando, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E aqui, irmãos, nós vemos nesse episódio, um episódio que Satanás queria, né, que Jesus ele realmente se entregasse, né? Entregasse a Satanás. Então veja como isso pesa no Senhor, querer aclamá-lo rei, como o senhor se lembra daquele episódio que houve em Lucas, né? Então muito interessante isso. Então, diante de toda essa situação, daquela multidão querendo aclamar Jesus como rei, Jesus foge, abandonando a multidão. E aí eu queria que os irmãos entendessem esse termo abandonando. Não é que o Senhor abandonou, mandou embora, mas ele, como nós vimos lá no relato que nós lemos, o Senhor despede aquela multidão. E o Senhor também ordena a seus discípulos, seus próprios discípulos também, que eles deixem o local. Isso se encontra lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45.
Ele manda que seus discípulos voltem para o outro lado, num receio de que ele e seus discípulos viessem a ser contaminados com aquele comportamento, aquele desejo da multidão de aclamar Jesus como rei. E aí nós trazemos esse conteúdo, irmãos, para muitas coisas que até hoje acontecem, né? E é bom sempre a gente frisar que, naquele momento, né, as pessoas tinham desejo de manipular Jesus com seus propósitos egoístas. E aí podemos perguntar, será que ainda hoje não se faz o mesmo, apresentando Jesus como uma solução rápida para atender apenas e tão somente as nossas necessidades básicas de saúde, riqueza e bem-estar? Nada mudou, irmãos, até hoje. As coisas permanecem da mesma forma. Então, agora, irmãos, nós podemos finalmente, né, voltar agora ao propósito da reunião, que são os versículos do 16, do capítulo 6 de João, do versículo 16 ao 21. Então, vou voltar aqui ao relato. Então, João, capítulo 6, dos versículos 16 ao 21. E aí, antes disso, só para que os irmãos possam realmente reforçar, nós vimos, quando estudamos lá o capítulo 5, aquela questão de como se dá a manifestação do Senhor enquanto Filho de Deus, como homem. Nós vemos que Jesus, ele como mediador, nós vimos isso, ele é 100% homem, 100% Deus, tem na sua vida como homem um discernimento muito grande até onde ele pode ir com a questão de ser homem e ser Deus, ser filho do homem e ser filho de Deus. O 100% que ele tinha de uma coisa ou outra, jamais uma coisa poderia ultrajar a outra. Nós nos lembramos que na cruz, misericórdia e justiça se abraçaram. E isso foi graças ao nosso Senhor ter conseguido jamais deixar violar com que seu 100% de homem fosse ultrajado pela questão dele ser 100% filho de Deus. Isso nós precisamos ponderar muito, porque essa é a prerrogativa de nosso Senhor, poder ir àquela cruz e ali, derramando seu sangue precioso, ele nos redimir, nos salvar e nos reconduzir de volta. Porque é muito interessante isso, esse papel, como o Senhor foi pressionado a sempre manter o 100% de sua condição de humana e também manter a sua condição de filho de Deus. E esta condição de ser 100% filho de Deus, como nós vimos no capítulo 5, é mediante a obediência e dependência dele como filho de Deus. Isso é muito importante a gente frisar. Então, irmãos, agora acerca dos versículos, aí nós já estamos caminhando para o fim, os versículos 16 e 21 dão conta de uma questão milagrosa que Jesus anda por sobre o mar. Né? Então, e aí nós precisamos também, agora, voltando a esse episódio, nós sabemos que Jesus, nesse episódio, ele, diante daquele conflito, ele vai orar ao Pai, como em muitos momentos que nós vimos, em momentos de crise, o Senhor vai a seu Pai, vai sozinho a seu Pai para orar, para receber instruções de seu Pai acerca das crises em que ele está sendo envolvido. Vejam a questão de obediência e dependência a seu Pai. Ele, naquele momento, deixa os seus discípulos e vai orar ao Pai, dando mostra de sua obediência e dependência. E nós sabemos pelo relato, e os outros evangelhos dão conta disso, que nessa condição de que o Senhor deixa os seus discípulos, eles voltam a navegar pelo mar da Galileia, há aquela questão daquele mau tempo que assola os discípulos, e aí nós perguntamos, e Jesus deixa os seus discípulos isolados naquela questão? Sim, irmãos, o Senhor deixa os seus discípulos isolados, mas por quê? Ele primeiro precisa ser obediente e dependente do seu Pai. O seu Pai cuidará de todas as coisas. Os irmãos se lembram de um episódio muito lindo. Claro, o Senhor ali,
ele deixa seus discípulos, ele sabe que seus discípulos vão se envolver em apuros, na questão lá do mar da Galileia, um mar que tem muitas das questões dos acontecimentos que ali ocorreram, ventos tempestuosos e um mar que fica agitado. O Senhor sabia todas essas coisas. Mas o Senhor primeiro precisa buscar em seu Pai, através da obediência e dependência, o que fazer diante dessa crise. E aí, milagrosamente, nós vamos ver, o Senhor vai andar por sobre o mar e alguém já andou sobre o mar? Não há relato nenhum que alguém seja capaz de fazer isso. Então, esse episódio do Senhor andar sobre o mar, isso demonstra que ele é o Filho de Deus. Isso está lá comprovado, lá, como nós lemos lá no conteúdo de Marcos, né? Que eles ali reconhecem que ele é o Filho de Deus. Então, esse episódio do Senhor andar por sobre o mar, uma das coisas do propósito dele é que os discípulos testemunhem que ali verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Não há possibilidade alguma de qualquer homem fazer isso. Mas nós perguntamos, Jesus andou por sobre o mar pelo poder dele enquanto Filho de Deus? Ou ele andou por sobre o mar porque ele é o homem Filho de Deus, obediente a Deus, e por a obediência e dependência, ele pode manifestar poderes maravilhosos que o tornam capacitado a, como um homem, andar por sobre o mar. E aí nós vamos nos valer do que se encontra no capítulo 9 de Marcos, o versículo 23. Então, vamos ao Evangelho de Marcos, tem um episódio muito interessante e significativo, que é aquele episódio, Marcos, do jovem possesso. Então, os irmãos podem se lembrar, Marcos capítulo 9, versículo 23, daquele jovem possesso que o pai vai procurar Jesus, porque os seus discípulos não curam o filho dele. E aí há um diálogo entre esse pai, Jesus, isso está lá no capítulo 9, e o versículo 23, se eu só chegar lá, meus irmãos, perdoe que eu estou aqui em Lucas, não para Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 23. Me perdoe, Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 23. Diz assim: ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, eu estou fazendo referência a esta fala do Senhor, irmãos, para mostrar que tudo é possível ao que crê. É possível Jesus, como filho do homem, dependente e obediente, não pelo seu próprio poder de ser filho de Deus, ele caminhar por sobre as águas? Sim, é possível. E aí o Senhor, como diz aqui, tudo é possível ao que ele crê, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Como ele depois vai orientar Paulo lá em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo, né, pede para o Senhor tirar aquele sofrimento que lhe recai. E o Senhor diz que o poder se manifesta na fraqueza. Então, nós podemos aqui afirmar que esse milagre do Senhor andar por sobre o mar, ele não fez isso como filho de Deus, quero que os irmãos entendam isso, como filho de Deus, pelo poder de filho de Deus, mas como filho do homem obediente a Deus, nele pode operar esse poder de Deus nele. Nós podemos aí nos valer também do que se encontra em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 8. Isso é maravilhoso. Então, em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8, atestam que esses poderes que Jesus tem, eles são manifestados enquanto Jesus, filho do homem, obediente e dependente a seu Pai. Lá diz isso, em Filipenses 2, dos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E isso, irmãos,
é possível agora nós vemos, e aí eu peço perdão que eu falei que o relato estava em Marcos, mas não está, o relato está em Mateus 14, 33. Então vamos lá para Mateus, capítulo 14. Jesus anda por sobre o mar. Jesus anda pela condição de ser homem, filho de Deus, obediente e dependente. Nele operam maravilhas. Lembrar também, até eu acabei de esquecer, que nós vimos o relato que os discípulos que foram despedidos pelo Senhor, pelo que se fala, tempos depois, os discípulos já navegaram algo em torno de 5 a 6 quilômetros depois que deixaram ali Betsaida. Então, como o Senhor pode chegar até eles? Isso tem que ser levado em consideração. Como o Senhor agora pode chegar até eles? E acalmá-los, sabendo que eles estão passando por aquela tempestade. Tudo isso aí tem que ser levado em consideração. O Senhor, com esse episódio, não está querendo se exibir como Satanás queria lá em Lucas, que ele se atirasse. Se o Senhor ali se atirasse naquele monte, seria um episódio de exibicionismo. Aqui não. O Senhor precisa andar por sobre as águas para chegar o mais rápido possível até seus discípulos. Então, vejam como isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, Mateus capítulo 14, versículo 33. Mateus 14, 33. Diz assim, Mateus 14, 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, o propósito que o Senhor tem é que seus discípulos o vejam como verdadeiro filho de Deus. Não é só o profeta prometido, como nós vimos lá em Deuteronômio. Ele também é o filho, é o ungido, é o salvador. E nesse episódio, como filho do homem, fazendo este milagre, eles o veem como filho de Deus. Então, irmãos, estas seriam as considerações acerca desse episódio da subida do Senhor, andar por sobre o mar. Que o Senhor nos ilumine, os irmãos, se tiver algum conteúdo, possam apresentar, e que nós possamos cada vez mais ser levados a adorar esse Senhor maravilhoso. E só para finalizar, nós podemos também ainda ver um conteúdo que se encontra em Provérbios. Quando a gente fala que o Senhor, na cruz, ele conseguiu, como mediador, unir misericórdia e justiça, nós sempre temos que lembrar do que se encontra lá em Provérbios. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Provérbios, capítulo 17, o versículo 15, apenas a primeira parte, que diz assim: o que justifica o perverso, abominável é para o Senhor, tanto um como o outro. Então, o Senhor, ao tomar sobre si todos os nossos pecados, ele se tornou abominável diante do Pai. Mas, graças à sua vida maravilhosa como homem perfeito, filho obediente, a misericórdia pôde operar sobre nós. E o Senhor foi livre de todo o castigo que também recairia sobre ele, graças a essa condição maravilhosa que ele cumpriu e deixou cravada naquela cruz. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém.